Jogo da Discórdia BBB 22. Existia um quadro e eles tinham que escrever a sua história, colocando quem seria o protagonista, o antagonista, o coadjuvante e o figurante. Primeiro foi o Gustavo, ele se colocou como protagonista. Como antagonista, ele colocou o Eli. Como coadjuvante, ele colocou a Laís. Como figurante, ele colocou a Jéssica. A segunda pessoa foi a Eslovênia. Ela se colocou como protagonista. Depois, ela colocou como antagonista o DG. Como coadjuvante, o Lucas. Como figurante, o PA. Depois foi a vez do Vini, ele se colocou como protagonista. Como antagonista, ele colocou o Gustavo. Como coadjuvante, ele colocou o Eli. Como figurante, ele colocou o DG. Depois foi a vez do DG, ele se colocou como protagonista. E colocou como antagonista a Lina. Como coadjuvante, o Pedro Scooby. Como figurante, o Vini. Depois foi a vez da Larissa. Ela se colocou como protagonista. Como antagonista, ela colocou a Lina. Como coadjuvante, ela colocou a Laís. Como figurante, ela colocou o PA. Depois foi a vez da Laís, ela se colocou como protagonista e colocou como antagonista o Arthur, como coadjuvante a Jade e como figurante o Vini. Depois foi a vez do PA, ele se colocou como protagonista, como antagonista ele colocou a Lina. Como coadjuvante, ele colocou o Scooby. Como figurante, ele colocou o Vini. Depois foi a vez da Lina. Ela se colocou como protagonista. E colocou como antagonista o DG. Como coadjuvante, a Jessie. E como figurante, o PA. Depois foi a vez do Scooby. Ele colocou como protagonista o PA, colocou como antagonista a Lina, como coadjuvante o DG, como figurante a Larissa. Depois foi a vez da Jade, ela se colocou como protagonista. Como antagonista, ela colocou o Arthur. Como coadjuvante, ela colocou a Laís. Como figurante, colocou o Lucas. Depois foi a vez do Arthur, ele se colocou como protagonista. Como antagonista, ele colocou a Jade. Como coadjuvante, ele colocou o Lucas. Como figurante, a Larissa. Depois foi a vez do Lucas, ele se colocou como protagonista. Como antagonista, ele colocou a Jade. Como coadjuvante, ele colocou a Slo. Como figurante, ele colocou a Jessie. Depois foi a vez da Natália. Ela se colocou como protagonista. Colocou como antagonista a Slo. Como coadjuvante a Jessie. Como figurante o Vini. Depois foi a vez do Eliezer, ele se colocou como protagonista. Como antagonista, ele colocou o Gustavo. Como coadjuvante, ele colocou o Vini. E como figurante, ele colocou a Jessie. Depois foi a vez da Jessie, ela se colocou como protagonista. Como antagonista, ela colocou a Jade. Como coadjuvante, ela colocou a Slo. E como figurante, ela colocou o Eli. Vamos aos detalhes. A Natália não estava inserida na história de ninguém, só dela mesma.
O Scooby foi o único que não se colocou como protagonista. Como figura, quem venceu foi o Vini, que recebeu 4 indicações. Como coadjuvante, foi a Laís, que recebeu 3 indicações. Como antagonista, foi a Lina, que recebeu 4 indicações. Isso tudo pode refletir nos próximos paredões. Mais uma coisa bem importante, na enquete aqui do canal está mostrando que a Larissa sai, com bastante votos de diferença. Em segundo lugar aparece a Lina e em terceiro lugar o Arthur. Se vocês não concordam com isso, é só ir lá votar. Então é isso, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.